Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula online de pesquisa mineral. O tema de hoje é sondagem geológica. Quase todos os elementos metálicos úteis ao homem são raros, e para viabilizar o aproveitamento, procura-se descobrir por meio de pesquisa geológica. Ocorrências naturais com concentração acima da média. Desde o início da pesquisa geológica, os geólogos de campo coletam amostras das ocorrências minerais na superfície. Uma vez caracterizados o potencial mineral, são iniciados trabalhos de mapeamento detalhado e execução de sondagem geológica, objetivando conhecer a forma, o modo de ocorrência dos corpos mineralizados, além de realizar sua caracterização física, química e metalúrgica. A sondagem é um dos mais importantes e pode ser o mais caro de todos os procedimentos da pesquisa mineral. Em quase todos os casos, é a sondagem que localiza e define as mineralizações econômicas, e a sondagem fornece o teste final para todas as ideias, as teorias e previsões geradas nas fases anteriores de geração em perspectiva e geração de destino do processo de exploração. Nos trabalhos de pesquisa e de avaliação, busca-se conhecer o tamanho do depósito e principalmente a qualidade e o teor do minério. É preciso provar que eles atendem às necessidades das indústrias de transformação e que é economicamente viável. Bom, basicamente, a sondagem consiste na execução de furos que podem partir da superfície ou do subsolo, dentro de galerias, com objetivo de investigações subsuperficiais. O equipamento utilizado para executar a sondagem é chamado de sonda, que a gente pode ver na imagem aqui da direita. A sonda é uma máquina para perfuração que pode ser rotativa, pode ser percussiva e ela executa a pesquisa geológica a partir de perfurações de grandes profundidades. A sondagem consiste na técnica de pesquisa geológica para investigações da subsuperfície, que usa equipamento de perfuração que recupera os testemunhos, que são cilindros de rocha, como nesse exemplo da imagem. Testemunho de sondagem pode ser rocha ou solo, em uma forma cilíndrica, obtido na operação de sondagem e é descrito e analisado em laboratório. A sondagem ela pode ser assistemática ou sistemática. A sondagem sistemática é uma sondagem eventual, não obedece necessariamente um distanciamento, mas todos os furos, antes de ser executado, ele é planejado, ele tem uma localização predefinida e ele tem um objetivo predefinido. A sondagem sistemática ela é feita em espaçamentos regulares, como por exemplo um furo a cada 100 metros. Então seria 100 metros um furo a norte desse primeiro furo e a leste desse primeiro furo, formando uma malha, como no exemplo da imagem abaixo. Normalmente, as sondagens são executadas objetivando atingir o corpo de minério de forma ortogonal. Tipos de sondagem. A grosso modo, podemos dizer que existem dois tipos de sondagem: a sondagem percussiva e a sondagem rotativa. A sondagem percussiva ou sondagem a percussão, um peso cai em queda livre no conjunto de equipamentos que faz
a haste penetrar na rocha. Já a sondagem rotativa utiliza da força da rotação para cortar a rocha. Ambas podem ser manuais ou mecânicas. Existem vários tipos de sondagem que a gente vai discutir aí na frente. Bom, as aplicações, como a gente pode ver no quadro, por exemplo, furos inclinados, descendentes, laterais ou ascendentes, em superfície ou em galerias subterrâneas. A aplicação melhor seria para a sondagem rotativa mecânica, que é o quadradinho azul. Testemunhos constantes, também o quadradinho azul. Sondagem rotativa mecânica. Amostra irregular por fragmentos de rocha. Tanto a sondagem percussiva mecânica como a sondagem percussiva manual. Amostras em maior quantidade. Também sondagem percussiva mecânica e sondagem percussiva manual. Furos em rocha dura ou extremamente duras. Sondagem rotativa mecânica. Profundidades superiores a 100 metros. Sondagem rotativa mecânica. Menor possibilidade de contaminação das amostras. Sondagem rotativa mecânica. Menor custo. Aí os métodos manuais, rotativo ou percussivo. E sondagem em solo para objetivo de pedogeoquímica, de análise do solo. Também são furos rasos, rotativa manual, percussiva manual ou percussiva mecanizada. Aqui um desenho esquemático de uma sonda a percussão. E aqui a gente pode ver o peso de 65 kg que cai sobre o conjunto de ferramentas que faz o barrilete penetrar na rocha. Aqui é um exemplo de uma sondagem a percussão mecânica. Na sondagem rotativa, ela também pode ser manual, através de trados manuais, como esses exemplos do lado esquerdo. Um trado manual. E a sondagem mecânica, a partir de sondas ou a diesel ou elétricas, que podem ser de superfície ou de subsolo. Aqui a gente tem aqui a sondagem padrão nessa primeira imagem. E aqui a sondagem por circulação reversa. E aqui alguns tipos de bit de destruição. Sondagem rotativa manual. A gente tem esse tipo de sondagem chamada Empire ou banca, né, onde precisam vários homens para movimentar a máquina. Né? Aqui um desenho esquemático e aqui algumas fotos. Aqui é um exemplo do trado mecânico, com a broca em parafuso. Bom, no mercado da mineração, o tipo de sondagem mais utilizado é a sondagem rotativa diamantada. Esse é um desenho esquemático da sondagem rotativa diamantada, onde a gente tem a coroa com matriz normalmente de tungstênio com fragmentos de diamante, por isso que leva esse nome, né? Coroa diamantada. Então a gente tem o barrilete, que é por onde vai sair o corpo de prova, o testemunho. Roldanas, tripé. Esses são os elementos principais de uma sonda rotativa diamantada. Vamos ver as imagens.
Então, temos aqui exemplos de sondas de superfície em operação, uma praça de sondagem. E aqui exemplos de sondas rotativas de subsolo. Aqui o modelo da Diamec U6, da Atlas Copco, e aqui o modelo da Burt Longyear. Bom, aqui são as ferramentas, né? Tubo externo, coroa, aqui exemplo de coroas. E aqui é uma coroa exemplificando o material que compõe a coroa, como o diamante sintético, pó de tungstênio, diamante natural. A depender do tipo de rocha, vai ter um tipo de coroa mais aplicado. Por que a matriz é de... Por que é utilizado diamante? Diamante é o mineral mais duro de todos, então ele consegue cortar qualquer tipo de rocha. Um conhecimento importante para quem trabalha com sondagem é o conceito que a gente utiliza de recuperação do testemunho, mas que é bastante simples. Então, a gente mede o avanço que a ferramenta introduziu no furo e depois mede o tamanho do testemunho. Então, supondo que o intervalo perfurado foi de 1 metro, esperaria-se um testemunho de 1 metro, caso a recuperação fosse 100%. Se apenas 90 centímetros foi recuperado, a gente diz que a recuperação é de 90%. Essa recuperação pode ser inferior por perda de material fragmentado, argiloso, que se perde dentro do furo. Isso pode acontecer. Aqui é o exemplo de um modelo de ficha de descrição, data de início do furo, data de término, nome do sondador, número de caixas, diâmetro do furo, profundidade, a descrição litológica que pode ser feita no campo, pode ser feita depois num galpão de sondagem. Então, alguns elementos que não podem faltar na ficha de descrição: local, coordenadas, que é a localização do furo, profundidade, sondador, geólogo ou técnico responsável pela descrição, data de início, data de término, e aqui a descrição geológica das rochas atravessadas pelo furo. Outras informações importantes de constar na ficha do furo é o azimute e a inclinação do furo, a direção do furo e a inclinação do furo. Bom, importante que haja uma área de armazenamento de testemunhos no local apropriado para a execução da amostragem, descrição geológica, entre outros. Aqui a gente tem exemplo de testemunhos compactos e o material que a gente chama de friável, que é esse material todo fragmentado ou meio arenoso ou argiloso. Okay? Normalmente em material mais friável a gente tem bastante perda, e material bem compacto a gente consegue ter uma recuperação melhor. É importante a gente controlar da sondagem o collar, que é a boca do furo, que é a coordenada de onde aquele furo foi executado. Ele é planejado anteriormente, depois através de uma equipe de topografia, ele é marcado onde vai ser colocado, posiciona-se a sonda e a gente lê, ou com GPS, ou equipe de topografia, lê a posição real de onde ele foi instalado. Então, levantamento da linha de sondagem,
Azimuth e DIP. Existe o planejado e depois o que efetivamente foi executado. Avanço e recuperação, medida de desvios, contaminação, armazenamento das caixas, nas caixas, e transporte de caixa para o galpão ou outro local de descrição. O galpão é receber e conferir as caixas de testemunho, marcar as caixas de testemunho, conferir boletim de sondagem e registrar desvios ou falhas de operação, fotografar os testemunhos, descrição geológica e geotécnica, definir os intervalos de amostragem, definir o intervalo de corte de testemunho, cortar o testemunho, amostragem de densidade, muito importante, amostragem para ensaios granulométricos e químicos e enviar a amostra para preparação física e laboratórios. Circulação reversa, a gente tem aqui o exemplo de uma imagem de uma sonda circulação reversa. Aqui também, onde a gente consegue ver aqui o ciclone, o material cortado, ele vem fragmentado junto com a água ou o ar e cai naquele ciclone que vai para um saco de amostragem. Aqui o técnico aferindo a inclinação do furo. Bom, como eu informei, está aqui o exemplo do ciclone e o saco de amostragem. A amostra para cada metro chega a ter 50 quilos. Mais alguns exemplos de circulação reversa. A geração de amostras é muito grande, então é importante que existam baias para separação de amostras a baias por furo, onde isso vai ser organizado, sempre controlando e evitando a mistura tanto de furos diferentes como a troca de posição relativa à profundidade. Aqui dá para ver bem o ciclone e o saco de amostra embaixo. O objetivo da sondagem é fornecer informações sobre o corpo mineralizado. Então, o produto posterior da interpretação de todas essas informações vai ser o desenho e a cubagem do corpo de minério. Como está aqui nesse desenho esquemático, o minério é esse desenho em amarelo, em vermelho. O principal ativo da indústria da mineração é o seu modelo geológico, o seu modelo de blocos, que vai se tornar a sua reserva mineral. E para isso a gente precisa da sondagem. Modelagem geológica é o tema da nossa próxima aula. Por hoje é isso.